Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: Deus converte o deserto em lago e terra seca em fontes. Nossos abraços de hoje vai para nossas queridas Francisca Borda, para Maria de Lourdes Cleque, lá de Juiz de Fora, também vai para Joana Maria, que é lá de Uberlândia, e para Sâmia, que nos acompanha lá de Nanuque, Minas Gerais. Os funcionários do funeral rolam um caixão em meios ao plazo dos participadores do funeral. Admito que não conhecia esse costume. Gabriela está decidida a pagar a mensalidade de Samuel. Sua amiga pergunta se ela tem certeza se sim, e ela diz que sim. Helena deixa Nicolas na escola e recebe um telefonema do comandante Eduardo sobre um encontro com o médico da polícia e uma visita à dona Isabel. Gabi vai para a faculdade de Samuel e entrega um cheque lá na mensalidade sobre então recuperar os estudos de Samuel. Ernesto está então pegando alguns papéis de um colega de trabalho ou conspirador, não tenho certeza. Os papéis são para a auditoria, não entendi tudo isso. Algo sobre os números estarem no vermelho e os clientes de Horácio perceberem então a confiança nele por causa do litígio. O Ernesto então parece bem preocupado. Helena é apresentada ao médico no consultório do comandante Eduardo. Ela diz a eles que é melhor que eles surpreendam a casa de saúde e apareçam para ver Isabel. A família Garrito chega em casa e tristemente coloca uma caixa com as cinzas de Domingos em uma mesa no canto junto com sua foto. Todo mundo está solene. Agora você está em casa, Esther diz as cinzas de Domingos. Gina aparece choramingando e dizendo quanto amava Domingos. Ninguém esperava que ele morresse. Esther acrescenta especialmente, não tão repetidamente. Esther conforta Gina dizendo que Domingos se importava com ela. Na verdade, ele falava seu nome quando estava no hospital. Gina pergunta se ele disse mais alguma coisa. Esther responde que não, mas que ela imagina que ele queria que Gina cuidasse do bebê, seu neto. Nelson escuta isso e parece muito tenso. Esther conforta Gina enquanto ela desmorona um pouco mais, e você pode dizer pela expressão de Nelson que ele espera que Gina seja sincera, mas ela não o faz. Na verdade, acho que este não é o momento certo para Gina se desabafar. Gina continua falando que foi culpa dela e Pedro fica então cansado disso. Todo esse sofrimento não é bom para o bebê. Quando Pedro está saindo, Gina vê uma aparição de Domingos vestindo uma camisa branca com orelhas vermelhas escuras e olhos brilhantes. Eu realmente poderia ter passado sem isso. Parece então baratear o pobre Domingos, mas gente, é uma cena hilária. Ela compreensivelmente enlouquece. Ela fez a curva. Então ela pede a Pedro para não deixá-la sozinha, mas ele manda que ela se acalme. Pedro volta à sala para dizer que Gina não se acalma. Nelson entra para vê-la, então Pedro e Esther conversam sobre o que fazer agora. Esther está conformada com isso. Pedro está grato pelo tempo que passaram com Domingos. Samuel não sabe como se acostumar com o fato de o pai não estar mais lá. Gina diz a Nelson que viu Domingos. Ele diz que não é possível. Ele diz que ela deve pedir perdão a Deus por suas muitas mentiras. Helena e o médico aparecem na casa de repouso, falam com a reverenda madre e Helena mente e diz que seu marido e ela decidiram que este médico que é um amigo da família, venha ver Isabel. A reverenda madre não pisca e rapidamente permite. Isabel fica muito feliz em ver Helena e fica desapontada por Nicolas não estar lá. Helena promete trazê-lo da próxima vez. Helena apresenta o médico que imediatamente coloca uma expressão preocupada no rosto de Isabel. Helena diz que é apenas rotina e que Ernesto e eu queríamos isso. Isabel concorda, mas quer que o exame seja feito em seu quarto. Irmã Bernardina, amiga também da ex-freira, está lá para ajudar.
Irene liga para Ernesto e ele não tem escolha a não ser obedecer. Isso está ficando cada vez mais hilário para os dois. Pedro se encontra com Agostinho e conta como a reação de Gina à morte do pai é meio estranha e exagerada. Ele também diz que pretende se divorciar de Gina. Agostinho se pergunta se Pedro pode esperar até que o bebê nasça para poder se divorciar, mas Pedro diz que não, o que ela fez foi imperdoável. Agostinho diz que o amor pode perdoar, mas é isso. Pedro responde: eu não a amo. Pedro acrescenta que sabe que Agostinho pensa que não tem sido justo com Gina, mas não é o caso. Esther fez o jantar, mas ninguém está com fome. Descobriu-se que ela configurou automaticamente a mesa para incluir a casa de Domingos. Ela estava tão acostumada a fazer isso, diz ela em prantos. Samuel dá um abraço nela. Bom, eles então comentam que sente muito a falta dele. Gabriela tenta então ligar para Samuel para perguntar como ele está. Ele está triste, pensando em seu pai, que está desapontado por ele então ter sido reprovado em seu curso. Ela diz que ele está sendo muito duro consigo mesmo e que será um grande advogado algum dia. Eles saem da conversa com uma nota alta, com esperanças. Ele estará no trabalho no dia seguinte. Ele precisa se manter ocupado para sua mente se manter longe de sua dor. Por sua vez, Helena então está na sua cama e Horácio liga. Como foram as coisas com Isabel? Pergunta ele. Ela diz excelente. Ela está muito mais lúcida e capaz de se lembrar das coisas melhor em comparação com a primeira vez que o médico a viu. Então Horácio diz que Ernesto está pressionando-o por aceitar o acordo para que cancele a doutoria e Ernesto também diz isso do caso da fraude com Horácio. Há algo também sobre o Ernesto vindo para o trabalho, mas é até mesmo mais cedo que eles não conseguem descobrir. Logo depois que ela desligou com Horácio, Ernesto ligou. Ele então é pós-telefonema com Irene satisfeita. Diz a Helena que lamenta o atraso, está trabalhando no escritório com Horácio. Helena joga junto e agradece pela atualização. Agora, ela sabe que ainda há mais coisas escondendo na vida de Ernesto, porque ela acabou de falar com Horácio e Ernesto conta que está com Horácio. Rosa liga para Samuel, pergunta como está todos e depois pesca para ver o que está acontecendo com ele e Gabriela. Sim, eles terminaram, mas ele ainda está trabalhando com ela. Agostinho ouve isso e diz a ela para ter cuidado, pois as chances não são a seu favor em relação a Samuel. Ela lembra de suas ilusões sobre Gina. Por falar em Gina, Gina continua a enlouquecer a Pedro, que está ficando cansado de tudo aquilo que ela está então passando. De manhã, Pedro está dormindo no sofá. Nelson deu a ele alguns dias de folga do trabalho. Samuel precisa ir ao escritório e Esther quer sair com ele porque tem que ir ao supermercado. Gina está em seu quarto escuro sozinha, toda atormentada. De repente, ela vê uma aparição fantasmagórica de Domingos novamente e está pirando. Saia daqui, vou contar a todos a verdade. Saia daqui, grita ela desesperada para o fantasma de Domingos. Gente, Gina aprontou e agora aponta-se histericamente para o espelho e gritou sobre Domingos. Ela está vendo o fantasma dele. Pedro, com calma, até um pouco friamente, diz a ela que seu pai estava morto e ela estava histérica. Ele morreu porque estava doente. Ela finalmente disse que ele morreu porque o ouviu dizer: o bebê que estou esperando não é seu. Ela confessou que mentiu. Ele perguntou por quê e ela disse que queria tê-lo de volta. Ela queria que ele a amasse. Ela continuou implorando por seu perdão e compreensão, mas isso não iria acontecer. Ele disse a ela que nada justificava suas ações. Ela admitiu ter tido ciúmes por ele ter tido um filho com um estranho, mas Pedro teve. Ele disse a ela que ela estava arruinando sua vida com suas mentiras. Ele finalmente disse que nunca mais queria vê-la. O que você fez foi imperdoável. Não quero ver você quando eu voltar. E ele sai. Por sua vez, Nelson disse à sua equipe que eles precisavam de uma reorganização para acomodar um novo chefe da loja.
Ele pensava que Pedro era o mais qualificado e pediria quando voltasse ao trabalho. Ele teria que procurar outra pessoa se Pedro recusasse a oferta, e todos voltam ao trabalho. Irene desceu para o café da manhã um pouco mais tarde do que o de costume, e Andréas perguntou por que ela ainda não havia trabalhado. Ela não fazia isso há 2 dias e não estava com seu humor azedo de costume. Andréas perguntou se ela estava, então, escondendo algo. Irene disse que não sabia, mas não especificou o que. Gabriela perguntou onde ela tinha estado na noite anterior e ela respondeu: em algum lugar onde fui imensamente feliz e já não quero nenhuma crítica de nenhum de vocês. Estou indo, tchau. Ela se levantou e saiu da sala de jantar sem terminar de comer. André olhou para Gabriela e perguntou o que está acontecendo. Alguma coisa com alguém, mas ela não disse quem. Foi a resposta. Andrea disse: espero que seja alguém respeitável ou algo parecido. Então Gabi manteve suas suspeitas para si mesmo, sem contar aquela suspeita que Ernesto e sua irmã estão tendo um caso. Ernesto ligou para Helena quando ela estava dirigindo para a escola de Nicholas. Ele não queria falar sobre o que quer que fosse pelo telefone, mas ela disse que iria trabalhar porque tinha muito o que fazer. Ele teria que esperar até que ela voltasse para casa. Ela encerrou a ligação e isso o incomodou. Pedro entrou em seu escritório de advocacia para discutir o divórcio. Ele não tinha hora marcada, mas o advogado apropriado o viu e o ouviu sua história de mentiras e armadilhas de gravidez. Ela perguntou se ele poderia obter uma confissão por escrito e ele disse que teria, mas não poderia garantir o sucesso. Ele disse que esperaria na recepção até que os papéis fossem preparados. Esther viu que Gina havia discutido com Pedro. Gina se perguntou por que Esther a tratava daquela maneira. Esther respondeu que queria ter certeza de que o bebê era bem nascido e saudável. Ela estava ainda mais determinada agora. Gina começou a chorar de novo, pediu desculpas e Esther a fez se sentir pior, dizendo que ela não tinha nada para se desculpar. Gina disse que precisava ficar sozinha e Esther saiu da sala. Gina chorou ainda mais histericamente depois que Esther fechou a porta. Gabriela começou a trabalhar, onde Helena contou que havia flagrado Ernesto mentindo na noite anterior. Disse que estava trabalhando até tarde com Horácio, quando ela sabia que os dois já haviam saído do escritório. Gabriela disse que talvez houvesse outra mulher, e Helena disse que seria uma bênção, porque ele então a deixaria em paz. Elas conversavam então brevemente sobre Irene e a possibilidade de ela estar em um relacionamento. Gabriela então blefou para superar isso. Samuel chegou para perguntar sobre o horário integral e Helena disse que conversaria sobre isso com seu contador. Gabriela foi até a sua mesa, chamou Samuel em seu escritório e disse que ele tinha a bolsa de volta. A mãe dela era amiga da esposa do reitor e ele poderia voltar. Ele a abraçou completamente emocionado, depois se desculpou por isso. Ele agradeceu a ela e disse que não precisava, porque agora precisava apenas estudar. Ele queria beijá-la, mas ela se afastou. Ele disse a Helena que ela não precisava ligar para o contador mais. Andrea ligou para Helena para dizer que ela encontrou uma governanta para ela. Eles providenciaram para Andrea e trouxeram na hora do jantar. Irene chegou e Helena disse: você deve ter voltado para casa muito tarde. Irene ignorou o comentário sobre Ernesto e permitiu que ela trabalhasse. Helena, que não se importava, ela olhou de volta para sua tela e o diabo apareceu. Ele disse que não podia esperar até que voltasse do trabalho. Ele pediu a Irene que as deixasse conversar. Era sobre a acusação de fraude. Ele queria resolver isso de uma maneira cordial. Será que será possível? Ele queria que ela conversasse então com Horácio de que isso daria certo e restauraria então sua reputação. Ela também disse que poderia falar com ele, mas isso não a garantia do sucesso. Ele respondeu: mas sempre ouve de você. Ele concordou em falar com o pai. Ernesto agradeceu educadamente e disse que viria em casa. Ela o observou caminhar pelo corredor, então fechou a porta e pegou o telefone. Ele foi incapaz de escapar a Irene, esperando por ele com uma aranha viúva negra.
Ele explicou a ela com uma exasperação mal disfarçada que veio consertar a situação dos negócios para que seu pai não acabasse em ruína. Irene fez um comentário sobre isso e começou a flertar, perguntando se eles iriam ficar naquela noite. Ele disse a ela que não seria sensato e ela disse: relaxe, nada vai acontecer. Nenhum dos dois percebeu que Gabriela estava ao alcance de sua audição. Ela voltou para seu escritório quando ele saiu. Gabriela recuou para não ser pega. Helena então falou com Horácio, que disse que o negócio era realmente muito bom, mas ainda não se comprometeu com uma resposta. Helena trouxe Nicolas de sua escola para casa. Quando ia começar o jantar, Andréa chegou com Malu, a nova governanta. Andréa sentou-se com Nicolas enquanto Helena mostrava a casa. Samuel falou com Rosa que queria vê-la para o jantar, mas ele recusou, pois estava de volta à escola com a bolsa devolvida. Ela parecia desconfortável com a notícia de que Gabriela tinha algo a ver com isso. Pedro chegou em casa na esperança de falar com Esther. Gina falava sozinha e disse a ele que sua mãe estava na igreja para organizar uma missa para seu pai. Ele perguntou por que ela ainda estava lá e ela respondeu que não queria que ele a odiasse. Tudo estava bem entre nós até aquela mulher, Helena. E ele não aguentava mais, então ele apontou para o arquivo que trouxe, dizendo a ela que era a sentença de divórcio. Tudo o que ela precisava fazer era assinar e nunca mais ter que vê-lo novamente. Para mim você não existe, disse ele. Ele pegou as chaves e saiu para que ela pudesse sair e não poder mais voltar para aquela casa. Ela olhou para os documentos com muitas lágrimas egoístas. Helena convidou sua mãe para jantar. Andréa aceitou. Helena disse a ela que as coisas logo teriam uma mudança radical. No entanto, Ernesto entrou no momento em que ela dizia a Andréa que esperava resultados que a libertassem de uma vez por todas. Ela não disse mais nada sobre isso, preferindo esperar até que tudo ficasse fechado. Até então, era preciso fingir que estava tudo bem. Ernesto entrou na sala de jantar naquele momento e fingiu que estava tudo bem com eles. Ela o apresentou a Malu. Ele então subiu as escadas para pegar Nicolas. Gabriela e Perla comeram juntas. Perla ficava animada com Joaquim, que a maioria de nós acha que é um idiota. Seu aniversário estava chegando. Gabriela não ficou muito animada com isso ou com a perspectiva de festa de aniversário dele, dizendo que achava que não poderia comparecer. Ela estava chateada por terminar com Samuel. Ela sentia falta dele, dizendo que ele provavelmente estava feliz por se livrar dela. Perla não tinha tanta certeza disso, dizendo que provavelmente ele sente falta dela e que ficou feliz com o resgate de sua bolsa. Gabriela disse que era gratidão, nada mais que isso. Perla convenceu de ir à festa. Pedro foi à igreja para encontrar sua mãe, mas à falta de alguns. O padre perguntou-lhe como estava, vendo que não estava como sempre. Sim, foi a perda de seu pai, mas mais do que isso. Explicou a situação da paternidade, como não pôde deixar de pensar que seu pai não tivesse ouvido, ele estaria vivo. O padre ficou chocado com a notícia, mas disse que ninguém morre por ouvir más notícias. Domingos teve um ataque cardíaco porque estava doente. Pedro ficou aliviado porque a notícia da paternidade já era ruim, mas teria sido pior se tivesse custado a vida de seu pai. Fiel às exigências de sua fé, ele disse a Pedro para perdoar e se livrar desses pensamentos ruins. Além disso, ele disse que sob nenhuma circunstância deveria buscar a vingança. Pedro não pretendia, mas queria então Gina fora de sua vida. Ele agradeceu ao padre por dizer qual o caminho certo a seguir. Pedro mandou uma mensagem para Helena que queria falar com ela, mas ela estava na mesa de jantar no momento, então ela respondeu: no momento, não posso. E Ernesto perguntou para quem ela estava enviando, e ela disse Irene e olhou para ele. Nicolas pediu permissão para ir para o seu quarto e Helena o lembrou de escovar os dentes. Andréa o beijou porque ela teve que sair. Enquanto Malu levava Nicolas a escada acima, Ernesto abraçou Helena de lado para o benefício de Andréa, que foi embora. Helena se libertou e ele quase implorou, como se ele não conseguisse se lembrar de tudo o que havia acontecido. Ela disse que era tudo sobre trabalho e eles voltavam à estaca zero sobre tudo, terminando com ele dizendo:
Não brinque comigo, porque farei coisas que não quero fazer. Ela entendeu o significado disso perfeitamente, mas pareceu triste quando ele acariciou seu rosto antes de subir as escadas. Samuel conversou no dia seguinte com um colega que disse que não é assim que funciona conseguir uma bolsa de volta. Logo após a separação, Perla ligou para convidá-lo para a festa de Joaquim. Ele agradeceu, mas não se comprometeu em comparecer. Ernesto ligou para Irene, que era o seu habitual capacho, para ele. Ele perguntou sobre a mensagem que ela enviou a Helena e que ela perguntou qual e quando. Ela disse que Helena mentiu e deve ter sido uma mensagem de Pedro. Claro que ela não viu sua reação não verbal e ainda não recusou a entender seus status em sua vida. Ela estava tentando planejar uma escapada de fim de semana. Ele então disse a ela que não estava de bom humor e encerrou a ligação. Nesse mesmo capítulo, Gina ligou para Nelson para dizer que havia confessado a Pedro tudo. Ele não entendeu o comportamento dela e ela finalmente disse que Pedro não queria mais vê-la e que ela precisava que ele viesse buscar. Ele perguntou se ela havia admitido que Agostinho era o pai e ela disse que não e que ninguém deveria saber. Ele disse que Agostinho tinha o direito de saber e Gina disse que não queria nada com ele. Nelson também disse a ela que um dia ele saberá e ela não gostará das consequências. Quanto a Esther, que certamente tinha o direito de saber sobre isso, Gina concordou, mas não iria contar a ela agora. Nelson disse a ela para empacotar suas coisas e iria então buscá-la. Assim que Gina colocou a mala na cama, Esther entrou no quarto dizendo que estava saindo. Gina disse que se sentia melhor, que deveria ir para casa e sair do caminho. Esther disse que não incomodava e que agora sua companhia era boa para ela, tendo em vista a perda de Domingos. Com algumas dificuldades, Gina disse que as coisas entre ela e Pedro não estavam bem e estavam melhorando, então era melhor ela ir embora. Esther abraçou brevemente e depois disse a ela que depois que Gina saiu, o sistema hidráulico novamente voltou. Gabi e Irene se cutucaram novamente por causa da relação de uma com outra com o tempo. Irene perguntou se Gabriela sabia que Helena esperava para deixar Ernesto. Gabi disse que não e Irene sabia de nada. Espero que seja em breve, disse ela. Por que você está tão impaciente com isso? Gabriela perguntou, o que obteve uma resposta irritada cujas palavras não respondiam à pergunta. Luciano e Agostinho estavam tendo um problema em um carro que precisavam de atenção de Pedro. Samuel fez uma visita a Andréa para agradecê-la por seus esforços para colocá-lo de volta na escola. Ele trouxe flores para ela. Ela então disse a ele que não tinha nada a ver com isso. Ele descobriu que era Gabriela, o que Andréa concordou, dizendo que ela não interfere nos negócios dela. Samuel desejou a ela uma boa noite e foi embora. Naquela mesma noite, Gabriela sentou-se ao lado da festa porque não estava com disposição para conversar. Joaquim foi falar com ela e quando ela disse que ela e Samuel haviam terminados, ele parecia querer um lugar no coração qual Samuel ocupava. Foi quando Samuel chegou. Gabriela ficou assustada. Perla disse que tinha ligado para ele e isso não saiu como Perla havia imaginado. Samuel disse a Gabriela que tinha ido agradecer à mãe dela apenas para saber se ela não tinha nada a ver com isso. Gabriela então confessou que pagou a mensalidade. Ela disse a ele que não era justo que ele tivesse que começar do zero, sendo que foi tudo culpa dela por ter chamado ele para a festa e pedindo atenção o tempo todo. Samuel disse que isso foi uma decisão dele. Ela admitiu ter se sentido culpada por ter sido negligenciado os estudos. Ele se sentia como se ela o estivesse tratando como uma criança que não consegue governar a própria vida. A mentira sobre sua mãe torna tudo pior. A discussão então foi alta o suficiente para ser ouvida por toda a festa, mas os outros curiosos a ignoraram. Terminou com ele dizendo a ela que iria receber seu dinheiro de volta no dia seguinte. Então ele foi embora. Perla percebeu que havia dado errado e Gabriela disse a ela que Samuel havia descoberto a verdade e que estava indignado. Ela não estava mais com humor para a festa, então decidiu ir embora. Esther expressou sua preocupação com a gravidez de Gina para Nelson, dizendo que queria que seu neto fosse saudável.
Nelson olhou severamente para a filha, mas ela ainda não disse a verdade a Esther, que disse que seu bebê vai preencher o vazio deixado pela morte de Domingos. Nelson agradeceu a Esther e eles foram embora. Rosa viu Samuel no armazém, acabando então de sair para tomar um café para conversar. Gabriela foi para casa e Andréa insistiu em conversar com ela sobre isso. Por sua vez, Gabriela disse que mentiu para que Samuel não rejeitasse sua ajuda. Andréa foi muito compreensiva, sabendo que Gabriela fazia isso por amor. Ela finalmente disse que tudo o que ela sempre quis foi que suas filhas fossem felizes e elas se abraçaram. Rosa disse a Gabriela que não era como eles. Ela não sabia o que não era ter dinheiro e resolveu problemas com dinheiro porque isso ela sabia desde a juventude. Samuel admitiu estar apaixonado por Gabriela e que o amor é cego. Ele perguntou a Rosa por que ela odiava tanto Gabi. Ela se esquivou da pergunta dizendo a ele que finalmente se divorciou e está livre de Modesto. Ele perguntou se ela voltaria para a família e ela respondeu que não, porque tudo o que a interessa está nessa cidade, agora mais do que nunca. Ele entendeu o que ela queria dizer e foi estranho. Ele sugeriu então levá-la para casa e disse que estava recebendo então a conta. Nelson criticou Gina por não ter contado a verdade a Esther. Foi doloroso para ele ouvir Esther ter tantas esperanças. Gina apresentou as suas desculpas habituais e apareceu então passar de suas habilidades e responsabilidades a Pedro. Nelson sugeriu que Dona Socorro tomasse conta dela, mas Gina se opôs. Ele saiu do seu quarto irritado de novo e ela disse ao filho que ainda não nascerá que ele era inútil. Para finalizarmos, Pedro jantou com Agostinho em um restaurante. Eles conversaram um pouco sobre o carro em que Agostinho e Luciano estavam trabalhando. Então Agostinho perguntou como ele estava. Ele disse ruim, e não apenas por causa do meu pai. É a Gina. O bebê dela não é meu. Então será que aí a ficha caiu então para Agostinho que o filho que Gina está esperando é dele? Aguarde as próximas informações aqui no nosso capítulo. Não sai daí, vou te atualizar sobre tudo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa o seu like. Muito obrigada por sua audiência.